E durante esse período, como foi a tua vida pessoal? A da jovem, a da moça, a da mulher, porque tu és bonita, tu és inteligente, tu és simpática, tu és afetuosa. Onde ficou a vida desta jovem? Porque tu vê, tu trabalhava, tu provavelmente, enquanto tu estudavas, tu devias trabalhar também. Porque como é que tu te mantinhas em Porto Alegre, morando aqui? O teu pai sempre te O manteve? meu pai me manteve. Até que idade ele te manteve? Até eu fazer o concurso. Aos 24 anos. Sim, eu tive esse privilégio na vida. Sim. Eu trabalhei antes, e que é um grande privilégio. É imenso. Eu trabalhei antes, durante a faculdade, eu trabalhei num escritório de advocacia, trabalhei no escritório da família Jobim, onde eu tenho uma gratidão do Nelson, do Walter, fui estagiária do Dr. Elvio, do pai deles, que foi um aprendizado imenso na minha vida. Tu foste uma privilegiada. Fui. Quer dizer, de forma absoluta. Tu trabalhaste lá e te mantiveste pela tua competência, mas tu foste privilegiada ou tiveste uma sorte de poder entrar e mostrar a tua capacidade. Foi uma relação muito que hoje eu reconheço, sempre reconheci, mas hoje eu vejo o quanto me construiu como ser humano, como um lidador do direito. O escritório Jobim era o melhor escritório que tinha em Santa Maria à época. Não é à toa que saiu de lá um ministro do Supremo Tribunal Federal, o Walter foi desembargador do Tribunal de Justiça, o Dr. Elvio, o pai, tinha sido deputado estadual, então eram pessoas que tinham uma relação com o mundo do direito e que ensinaram muito, muito. Eles foram extremamente generosos comigo. Tenho uma gratidão imensa com isso. E depois, na magistratura, eu entrei solteira, num tempo em que a magistratura do Rio Grande do Sul não tinha mais do que 23% do total de mulheres. O fato de ser muito menina, muito jovem, obviamente, acho que nós causávamos, na época, alguma, vou chamar de desconforto, mas... Desconforto e desconfiança. Com perdão da má expressão, mas deveriam ser... Essa guria que é aqui? Essas gurias, né? E nós éramos muitas meninas. Imagina. Hoje, quando a gente olha para a magistratura, nós temos no primeiro grau, no Rio Grande do Sul, em torno de 54% de mulheres. Nós somos mais do que os homens. Mas no Tribunal de Justiça ainda não. O que mostra que é uma carreira recente para o mundo feminino. Então, por que isso? O nosso tribunal, Magda, e não é só o do Rio Grande do Sul, os tribunais do Sul, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, um pouco também disso em São Paulo, eles sempre foram tribunais um pouco mais resistentes ao ingresso das mulheres nas décadas passadas. Então, isso faz uma consequência da carreira, né? Para ser desembargadora, tem que fazer a carreira. Para fazer a carreira, tem que ficar muito tempo no judiciário, então tem que ter tido um ingresso há muito tempo atrás. E isso hoje, obviamente, mudou. Quer dizer, hoje nós não temos mais essa limitação, não podemos mais falar em preconceito. Mas as mulheres também não estão ingressando na carreira. Ingressam. Muito. Mas elas não conseguem chegar lá. Chegam. Hoje o nosso tribunal ele está com algo em torno de 30%, talvez um pouco mais de mulheres. Nós temos a primeira desembargadora corregedora geral, que é uma turma de juízes que tem 30 anos de carreira. Então significa que se chega sim no tribunal, nós as mulheres temos esse espaço. Nós temos, quem sabe, em breve, uma possível mulher presidente, vamos ter que ter. Dizer, porque é natural da carreira que isso aconteça. E hoje nós temos, no ingresso da carreira, muitas mulheres. Nas últimas turmas, principalmente, dá quase meio a meio, quando não dá um pouquinho mais, de mulheres do que homens. Então, aquele preconceito inicial, aquele desconforto que nós causávamos, eu acho que hoje isso está superado dentro da instituição. E aquela austeridade que a carreira, né, que a posição, que a profissão exige. Como é que tu lidaste com isso? Porque é austero, né? Começa que o tratamento que já tem Vossa Excelência, tudo bem que como é que diz? É do cargo, né? É do cargo, é da profissão.
Como é que foi? Como é que vocês eram recebidas? A maneira de tratar, a maneira de vestir, como é que era? Era um tempo que hoje, quando a gente conta um pouco essas histórias, Magda, eu acho que principalmente as meninas jovens que estão entrando na carreira hoje, elas não conseguem compreender isso. Quando eu ingressei, eu lembro que eu tive a visita de um juiz corregedor, que tinha a obrigação de vir me visitar em Tupã-Siretã, e que ele me fez uma recomendação à época, de que eu passasse a usar anágua. 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 Anágua, para quem não sabe, é a famosa saia de baixo. A saia de baixo. Saia de baixo. E óbvio que essa recomendação dele era uma recomendação que estava escrito: não use roupa transparente, por favor, se mantenha muito abotoada, seja uma moça muito discreta. E, na época, eu mandei fazer, porque era juíza em Tupã-Siretã, uma cidade pequena, e fui a segunda mulher que passei por lá. Então, a cidade me acolheu muito bem, os advogados me tratavam com muito, muito respeito, carinho até. Hoje eu percebo, assim, de que eles foram também muito generosos com a minha juventude, entenderam que eu era uma menina. E, na época, eu lembro que, por recomendação também, nós usávamos tailleur. O conjunto completo. A roupa significava austeridade. Austeridade. Isso assim, essa minha roupa quer dizer que vocês têm que me respeitar. E preferencialmente com blusas de laçarote. Laçarote, bem coberta. Tapada. E preto, garanto. Preto, bordô, azul marinho. A cor marrom, nem pensar. Não, os coloridos de hoje nem pensar. E a gente rodava nesse negócio agora. Mas era um jeito de pensar uma magistratura. Teve um período que tinha uma regra, Magda, que dizia que mulheres não poderiam entrar nos tribunais superiores de calça comprida. É verdade. Tinha que ser de saia. De saia, é verdade. E a saia tinha que tapar o joelho. Sempre. Então, nós vivemos esse tempo. Dizer, então, hoje, quando a gente pensa, que nós não pensamos mais nisso. Dizer, hoje, as mulheres entram na magistratura, como no Ministério Público, na Defensoria, em todas as carreiras públicas, e ninguém está preocupado com a vestimenta delas. Ai, mas às vezes deviam, porque também elas, às vezes, pecam, né? Tem um umas que não deviam ter indica. saído do laçarote. Agora já é conversa de comadre o negócio. Agora o negócio já virou conversa de comadre. Tem umas que não deviam ter saído do laçarote. Bom senso indica. O Ministério da Saúde adverte. Sabe que uma vez eu ouvi uma frase da ministra Nancy Andrighi. A primeira vez que eu fui a Brasília foi em 1999. Fui representando a Ajures. Eu já era vice-presidente da Ajures na primeira gestão. Ali eu já era uma moça de 30 e tantos anos, já adulta. E eu lembro que, conversando com a ministra Nancy Andrighi, que é uma pessoa muito delicada, muito gentil, e que é daqui do Rio Grande do Sul, nós estávamos fazendo uma visita de cortesia a ela, e aí ela me disse: Verinha, eu tenho certeza de uma frase para nós mulheres, que não nos é dada a segunda possibilidade de causar a primeira boa impressão. Então, verdade. Na dúvida não ultrapasse. Na dúvida não ultrapasse. Usei aquilo para o resto da minha vida. Tá certo. E acho que esse é um cuidado. Nós vamos tratar sempre, principalmente em sala de audiência, com um público absolutamente heterogêneo. Da mesma forma que nós podemos estar tratando com um rico empresário, nós vamos estar tratando com as pessoas muito vulneráveis, e as pessoas esperam de nós, do judiciário, uma certa liturgia. E essa liturgia é a liturgia da serenidade. Teve um tempo que eu acho que era uma expectativa de juízes austeros. Acho que hoje a austeridade ninguém está mais esperando do juiz. O juiz sisudo, de bigode, cabeça branca, acho que essa figura... Sim, que mantém uma distância total. Muito grande. Não, hoje acho que isso não se... Eles esperam um pouco mais de serenidade. E humanidade. E muita humanidade. Que nós possamos ser acolhedores, que a gente tenha espaço de escuta com as pessoas, que a gente dê a palavra às pessoas. E isso passa também pela forma da gente se portar. Daquilo que nós vamos vestir, da forma como nós vamos falar, da forma como nós vamos nos dirigir às pessoas. E esse é um treinamento que só a vida dá. Por mais que esse treinamento hoje seja feito dentro dos tribunais, no meu tempo não tinha. No meu tempo a gente passava no concurso, o tribunal nos dava uma pilha de códigos amarrado nos barbantes, com os boletins informativos, que era para a gente saber as regras internas administrativas, e nós íamos para as comarcas. Hoje nós temos um processo preparatório
Depois que o colega passa no concurso, ele passa por um processo preparatório. Hoje nós temos todo um treinamento de sala de audiência, hoje nós temos todo um treinamento de troca de experiências com colegas mais velhos. Isso ajuda muito. Isso traz uma segurança muito maior para aquele colega jovem como eu, quando ingressei na carreira, para ele poder chegar um pouco mais seguro na sua primeira comarca. Uma coisa, assim, terrível que tu viveste nessa fase toda, que tu nunca mais esqueceu, ou uma coisa hilária, alguma coisa assim que... Eu acho que o pior período que eu tive na minha vida, primeiro eu comecei em Tupã-Ciretã, de Tupã-Ciretã eu fui para Santo Ângelo. Em Santo Ângelo eu trabalhei na área civil, e muito pouco no crime, e de lá eu fui para 3 de Maio. Em 3 de Maio eu trabalhava tanto com civil como com crime. E por conta dos processos criminais, em 3 de Maio eu tive que passar pela experiência de decretar a prisão preventiva de alguns delegados de polícia. À época, num processo... hoje teria um nome essa operação, Sim. Na época não se dava nome. Eram alguns delegados de polícia, 3 delegados em específico, que estavam envolvidos com falsificação de carteiras de motorista. Por conta daquele decreto de prisão, eu acabei sendo ameaçada e fiquei com escolta. Foram as 3 semanas mais terríveis da minha vida. Eu me senti completamente invadida, porque passar o dia todo com pessoas que não são da tua família, que têm a obrigação de cuidar da tua segurança, que tu tens que prestar contas o tempo inteiro. Olha, estou indo daqui para o fórum, aí vão junto. Estou voltando do fórum para casa. Preciso ir ao supermercado. Eu era casada, tinha no meu primeiro casamento 2 crianças que moraram um bom período conosco. Eu tinha uma vida doméstica que precisava ser organizada. Então vamos ao supermercado. Foram as 3 semanas mais horrorosas da minha vida. Hoje, quando eu vejo alguns colegas que precisam passar por isso, o fato de ter vivido me coloca, obviamente, no lugar deles e o quanto isso é doloroso. E talvez as pessoas não dimensionem o que significa nós termos muitas vezes que tomarmos algumas decisões que nos colocam em risco e que a gente sabe que a estrutura de segurança, tanto do Poder Judiciário como da própria segurança pública, ela não é pensada para nos garantir segurança, não é pensada para nos dar segurança 24 horas, e eu também não estou defendendo que a gente tenha que ter. Claro. Eu acho que em determinadas situações, em questões pontuais, nós precisamos ter, mas é um processo muito difícil, porque a família toda fica envolvida nisso. E tu te sente meio responsável, sei lá, deve ser muito complicado. Todos os sentimentos, Magda. Me senti culpada, eu disse, mas o que eu estou fazendo com a minha família? Me sentir responsável também por estar usando pessoas que poderiam estar fazendo outra coisa. Claro. Será que essa ameaça é realmente tão séria assim? Será que eu não posso correr esse risco? E os juízes são tão criticados, são alvo de tantas coisas, principalmente nos dias de hoje, né? Hoje, quando a gente vê que nós temos um mundo com um crime organizado de larga escala, aquela realidade que quando eu fiquei com escolta é uma realidade de 1993. Então, nós não tínhamos esse crime organizado nessa proporção que nós temos hoje. Mas é uma situação que a gente fica com todos os sentimentos. E nenhum deles bom, pode ter certeza. Vamos fazer um intervalo, um pequeno intervalo, um minutinho só, não sai daí que nós voltamos logo em seguida.